mulheres fizeram a diferença. A Bíblia Sagrada nos mostra. E muitas são desconhecidas da maioria dos cristãos. Este é o assunto de número 789 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vinda. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia relata sobre uma mulher que foi usada por Deus para o cumprimento do plano da salvação, e esta não foi Maria. Vamos ver quem é através do nosso tema. Então vamos ao tema de hoje, que diz: uma mulher especial, corajosa e ousada, chamada Jeoseba. O nosso texto base está em 2 Reis, capítulo 11, o versículo 2, a parte A, que diz: mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás. Jeoseba é também chamada de Jeozabeate. Ela significa Jeová é juramento. Vamos ver um pouquinho sobre ela. Segundo Crônicas, capítulo 22, verso 11, a parte A, que diz: porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam. Ela era filha do rei Jorão ou Jeorão, lá do reino do sul, ou seja, o reino de Judá. Jeoseba era neta do rei Josafá, irmã de Acasias do reino do sul. Mas também nós não podemos nos esquecer que existe um outro rei chamado Acasias, que também era rei, mas era rei do reino do norte, ou seja, o reino de Israel. Ambos não temiam ao Senhor, mas o rei Acasias do reino do norte, ele foi considerado como um dos piores reis de Israel. Vamos entender um pouquinho a história desses reis de Judá para podermos entender a importância desta mulher. Vamos começar pelo avô dela, o rei Josafá ou Jeosafá, do reino do sul, que é lá de Judá. Ele era um homem que temeu a Deus, ele temeu ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 32, diz assim: e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então esta mulher, ela teve o exemplo do avô, que foi um rei, que serviu a Deus, que foi próspero, que teve a ação de Deus na vida dele e no reino dele. Já o pai de Jeoseba era o filho primogênito do rei Josafá. Ele tinha o nome de Jeorão ou Jorão, como alguns falam. O pai de Jeoseba se casou com a filha de Acabe, com Atalha, e não temia a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 21, verso 6, diz assim: e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Quando fala andou no caminho dos reis de Israel, está falando justamente lá do reino do norte, que era conhecido também por Israel. Esse homem não temeu a Deus, e quem não teme a Deus, até nos dias de hoje, vive no pecado, vive praticando o que desagrada a Deus. Jeorão, quando ele se tornou rei, ele se fortaleceu, ele teve uma atitude muito drástica, mas uma atitude muito horrível. Sabe o que ele fez? Ele matou todos os seus irmãos, os filhos do rei Josafá, segundo Crônicas, capítulo 21, verso 4, que diz: e subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. E Jeorão levou Judá à idolatria. Ele foi advertido por Deus através do profeta Elias, porque Deus, ele não tem o culpado
levado por inocente, e Jeorão, ele não se arrependeu. Segundo Crônicas, capítulo 21, verso 13 ao verso 15, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. Está falando sobre a idolatria, que o rei Acabe, a rainha Jezabel, eram idólatras e levaram todo Israel, o reino do norte, a abandonarem a Deus. E se você observar, continuando, o versículo diz assim: e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, porque também seguiram a ele, também eram idólatras, também rejeitaram, abandonaram ao Senhor. E diz assim: aos teus filhos e às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas, tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Olha, a palavra de Deus, ela se cumpriu, porque Deus é fiel, e se cumpriu. O povo de Judá e os filhos de Jeorão foram levados cativos pelos filisteus e pelos árabes, mas o filho dele, o filho menor chamado Acasias, este foi poupado, e sabe, Jeorão morreu, e morreu sem deixar saudades. Segundo Crônicas, capítulo 21, verso 20, era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Acasias reinou em lugar de Jeorão e foi fortemente influenciado por sua mãe, Atália. Atália era idólatra, ela era filha de Jezabel e de Acabe. A mulher não temia a Deus, e Acasias também não temeu a Deus, seguiu os conselhos de sua mãe, de Atália. Segundo Crônicas, capítulo 22, verso 3 e verso 4, também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Por isso que quando nós ouvimos conselhos, nós temos que ver que está de acordo com a palavra de Deus, temos que analisar, temos que buscar orientação de Deus para fazermos o que agrada a Deus. Acasias, certa vez, foi visitar o tio dele, foi visitar Jorão, que na peleja contra a Síria ficou ferido, e olha, foi morto por Jeú, se cumprindo a palavra de juízo de Deus contra o rei Acabe e contra Jezabel. Quando a mãe de Acasias, Atália, soube da morte do filho, sabe qual foi a atitude dela? Ela quis matar a todos os filhos de Acasias, assim como fez o esposo dela, o rei Jeorão, que matou todos os irmãos. Assim, ela destruiria toda a descendência de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 22, verso 10, vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. E é interessante que a Bíblia, ela nos mostra que ela tinha esse intento, ela quis matar todos os netos dela, mas tem uma coisa: Deus o Todo-Poderoso, Deus fiel, ele fez uma promessa a Davi que não deixaria o trono de Judá sem um de seus descendentes. Vamos conferir em 2 Reis, capítulo 8, verso 19, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. É impressionante a gente entender que Deus é fiel, mesmo quando o homem não é fiel
fiel, Deus permanece fiel. No Salmo número 132, verso 11 e verso 12, diz assim: o Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela, do fruto do teu ventre, porei sobre o teu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Deus é fiel, o homem foi infiel. E nessa promessa que nós vemos que é condicional, pois vimos que o rei Jorão e o rei Acasias foram reis ímpios, eles não temeram ao Senhor e Deus não deixou a descendência de Davi acabar. Quem que Deus usou para manter essa promessa? Uma mulher chamada Jeoseba, porque foi da descendência de Davi que veio o nosso amado Mestre Jesus. Mateus capítulo 1, verso 1, verso 8 e verso 16. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jeoseba foi muito importante, ela foi cooperadora no plano da salvação. Atalha mandou matar a todos os descendentes de Acasias, mas Deus usou uma mulher corajosa, uma mulher temente a ele, e ele usou esta mulher para salvar a vida de Joás, filho do rei Acasias. Vamos ver nosso texto base completo. Segundo Reis, capítulo 11, verso 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalha, e assim não o mataram. Jeoseba era a esposa do sacerdote Joiada, e ela levou Joás justamente para o templo. Segundo Crônicas, capítulo 22, verso 11, diz assim: porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalha, de modo que ela não o matou. O esposo de Jeoseba fez toda a diferença na vida dela. Eles eram parceiros, eles eram companheiros, ambos temiam ao Senhor, e eles esconderam o pequeno Joás lá no templo. Joás deveria ter aproximadamente 1 ano de idade, e Jeoseba o escondeu da avó dele, de Atalha, que usurpou o trono de Judá, assumiu o trono de Judá por rainha por 6 anos. Joás foi criado pelo sacerdote Joiada e pela Jeoseba, segundo Crônicas, capítulo 22, verso 12, e esteve com eles 6 anos, escondido na casa de Deus, e Atalha reinou sobre a terra. Mas quando Joás completou 7 anos, a Bíblia diz que o sacerdote Joiada se animou, se esforçou, e juntamente com o povo colocaram Joás como rei de Judá, segundo Crônicas, capítulo 23, verso 11. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei! Oh, aleluias! Porque Deus usou uma mulher para preservar a descendência de Davi. Atalha foi morta e Joás foi auxiliado pelo sacerdote Joiada, e ele reinou fazendo o que agradava a Deus. Segundo Reis, capítulo 12, verso 2, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor,
todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Eu vou começar a concluir. É muito comum nós ouvirmos mensagens sobre mulheres que fizeram a diferença na Bíblia, como Esther, como Ruth, como Abigail, e é muito difícil nós ouvirmos mensagens, por exemplo, sobre Jeoseba. E esta mulher teve um papel fundamental, cooperando com o plano da salvação. Ela foi usada por Deus. Ela protegeu a vida de um descendente do rei Davi, mesmo correndo risco de vida. Ela não se importou porque ela era corajosa, ela era ousada, era uma mulher temente a Deus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele venha nos fazer assim como Jeoseba, ele venha nos usar, ele venha nos capacitar para trabalharmos para o reino dele. Se você gostou desse vídeo, se ele edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe e deixe o seu like. Caso você ainda não se inscreveu no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e o nosso bondoso mestre te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.